agora vamos fazer um breve resumo do que foi visto na primeira parte do terceiro capítulo. Então, sobre os botões, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente tem que saber diferenciar botão de contato. Então, o que é uma botoeira? Uma botoeira sem retenção é um botão que, quando você pressiona, ele troca os contatos e, quando eu solto, ele volta para a posição original. E esses componentes aqui atrás, que vocês podem estar vendo aí, são os contatos. Então, observe que essa botoeira aqui está composta de um contato normal aberto, ou seja, NO, e um contato normal fechado, NC. O que isso quer dizer? Que quando eu pressionar o botão, esse contato fecha e esse contato abre, certo? E isso aqui eu posso trocar. Por exemplo, esse contato aqui NO, eu posso retirar ele a qualquer momento e trocar, por exemplo, por um outro contato NC. Conclusão: esse mesmo botão agora é composto de dois contatos normais fechados, certo? O botão ele pode ser composto de quantos contatos você quiser, certo? Neste caso aqui, a gente está utilizando um contato normal aberto e um contato normal fechado. Então, esse botão é composto por um contato normal aberto e um normal fechado. Normally open, normally closed. Quando eu pressiono esse contato que é aberto, normal aberto, ele fecha. E esse que é normal fechado, abre. Certo? Então, esse é um botão sem retenção. Agora, vamos recordar sobre o contator, que é este componente aqui. Então, o contator ele é composto de uma bobina, seus contatos de força. O contato de força é sempre normal aberto. Um contato normal fechado, vocês podem estar vendo aqui escrito NC 21 com 22, e um contato normal aberto 13 14. Esses contatos superiores são utilizados apenas para a parte lógica. A gente não deve utilizar esses contatos para a parte de força. Esses dois pontos, o terminal A1 e A2, se chegar uma tensão aqui, nesse caso de 220 volts, esse contator vai atuar. Então, quando ele atua, todos os contatos trocam. Todos aqueles contatos que são normais abertos, fecham, e todos aqueles que são normal fechado, abrem. Ok? Então, quando eu energizo os terminais A1 e A2, a gente diz que o contator está atuado. E quando a gente desenergiza, a gente diz que ele está desatuado. Então, ele se comporta como uma botoeira. Conclusão: o contator é como se fosse um botão, só que é um botão que é atuado pela própria energia elétrica. Você pode comandar cargas mais potentes por um circuito de comando. Esses contatos são os contatos de comando. Contato normal fechado e o contato normal aberto. Ele deve ser utilizado apenas para a lógica. Aqui são os terminais da bobina A1 e A2. E aqui na parte de baixo a gente tem os três contatos de força. A gente diz que esses contatos de força operam as cargas. Este é um contator composto de três contatos de força, dois contatos de comando, um normal fechado e um normal aberto. E aqui, os terminais da bobina. E agora nós temos aqui um temporizador do tipo tom. Assim como o contator, o temporizador tem os terminais A1 e A2. Sempre que você vê A1 e A2, quer dizer que é a bobina do dispositivo. Então, quando isso aqui é energizado, ele começa a funcionar. Esse temporizador é do tipo tom. Como vocês podem estar observando, os terminais aqui desse temporizador
não são compostos de números como 13, 14, 23, 24, ou 11, 12, 21, 22. Ele é composto dos números 15, 16 e 18. Quando você vê contatos que terminem com os números 5, 6 e 8, quer dizer que o que termina com 5, ou seja, o 15, é o comum. O 16 com 15 forma um contato normal fechado. E o 18 com 15 forma um contato normal aberto. Certo? Então, toda vez que for esse tipo de contato, quer dizer que um deles é comum, e o comum é o 15. E aqui nós temos o ponto em que nós ajustamos o tempo. E quando giramos esse cursor aqui, nós estamos escolhendo qual tempo o temporizador demorará para atuar. Agora que já vimos o funcionamento dos principais componentes e os mais básicos, podemos então começar a diferenciar os tipos de diagramas elétricos que existem. O que é um diagrama elétrico? É uma maneira de representar graficamente os componentes elétricos e sua disposição, para que seja mais fácil da gente entender como que eles funcionam e como que eles estão funcionando no atual circuito. Eletricamente falando, nós temos três principais tipos aí de diagramas elétricos: o diagrama unifilar, o multifilar e o diagrama funcional. Lembrando que o diagrama funcional é o principal da área elétrica. Vocês vão entender melhor quando eu explicar a diferença dos três. E nós vamos falar também do diagrama Ladder, que é muito usado na área de automação industrial, porque é a principal linguagem que os PLCs da atualidade trabalham. Diagrama unifilar. É um diagrama em que várias fases e condutores, ou seja, vários cabos, são representados em uma única linha. A finalidade desse diagrama é simplificar para você ter uma noção de um todo. Ou seja, se você tiver uma planta com vários motores, pelo diagrama unifilar, fica fácil de você perceber quais são os dispositivos de proteção que existem, quais são os tipos de atuadores. Se, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um motor trifásico. Como que eu sei que ele é trifásico? Porque eu tenho três riscos que indicam que são três fases. Aqui eu tenho um fusível trifásico, mas o que quer dizer um fusível trifásico? Quer dizer que eu tenho um fusível para cada fase. E esse símbolo aqui quer dizer que esse motor tem uma partida direta com reversão. Mais informações sobre todos os tipos de símbolos utilizados em diagrama unifilar estão na apostila, certo? Então esse diagrama aqui tem a intenção de simplificar para você ter uma noção de um todo. Quando você olhar para esse desenho, você vai conseguir identificar quais são os principais componentes que tem em uma planta industrial. Diagrama multifilar. As pessoas confundem muito esse diagrama e acham que ele é o diagrama funcional. O diagrama multifilar, como o próprio nome diz, ou seja, multifilar, ele exibe vários fios, Então aqui a gente tem a noção de cada fio separado, certo? E ele tem um problema em que a parte de comando e a parte de controle estão dividindo o mesmo espaço. Então por isso fica complicado de você entender o funcionamento desse circuito, porque a parte de força, a parte em que está operando o elemento final, se mistura com a parte de comando. Então fica complicado de você analisar uma falha para você poder entender onde está o problema quando acontece alguma falha, ou até mesmo entender o funcionamento fica difícil. Por quê? Aqui a gente está preocupado em colocar os componentes do dispositivo ocupando o mesmo lugar no gráfico. Isso dificulta muito o entendimento. Então isso fez com que esse diagrama caísse em desuso, dando espaço para o diagrama funcional, que é o mais importante. E a gente está preocupado em colocar funcionalidade, ou seja, em entender a função daquele circuito. E nele fica separado nitidamente a parte de força, ou seja, a parte do elemento final que você está controlando, da parte de comando, Então, nós sabemos que ainda está complicado para entender como funciona esse circuito aqui, mas a intenção aqui é apenas diferenciar o diagrama funcional do diagrama multifilar. Observem que o que a gente mais vê por aí são os diagramas funcionais, ou seja, em que a parte de comando está separada da parte de força.
E para finalizar, o diagrama LEDER, que é o diagrama mais utilizado na área de automação. O diagrama LEDER ele é muito parecido com o diagrama de comando do diagrama funcional. É que enquanto o diagrama funcional os componentes estão dispostos de maneira vertical, no diagrama LEDER eles estão dispostos de maneira horizontal. E observem que os contatos, e componentes sofreram uma pequena alteração. Por exemplo, isso aqui é um contato normal aberto, enquanto que no diagrama de comando funcional, essa é a simbologia do contato aberto. O contato normal fechado é representado dessa maneira aqui, enquanto que no funcional é representado dessa maneira aqui. Então agora vou estar demonstrando como converter de diagrama funcional para LEDER. Lembrando que estamos falando do circuito de comando. Vale ressaltar que no diagrama funcional nós temos a liberdade para alterar a posição dos componentes desde que não alteremos o funcionamento do circuito. Então, vamos fazer uma cópia desse circuito e deixar aqui para que o mesmo sirva de comparação ao final. Certo? Primeiramente, vamos subir esse botão e trocar a posição de K1. Observe que fazendo essas alterações aqui, o circuito continua funcionando da mesma maneira. Se eu pressiono aqui, eu fecho o circuito da fase até o neutro passando por K1. Então K1 depende de S1. Agora vamos mudar a posição da fase e do neutro e vamos representá-los como se fossem barras. Certo? Então agora ao invés de ponto nós teremos uma barra. Uma barra superior que representará a fase e na parte inferior uma barra que irá representar o neutro. Então aqui nós temos a fase e o neutro. Observe que o desenho ainda é o mesmo. Eu saio de uma fase e chego até o neutro. Agora basta rodar o desenho que vocês vão observar como já vai ficar parecido com a linguagem LEDER. Observe que eu saio da fase e vou para o neutro. Vou apenas girar aqui os nomes. Então, agora basta substituir os símbolos do diagrama funcional pelos símbolos da linguagem LEDER. Portanto, eu vou deletar esse símbolo e esse símbolo e substituí-lo pelo símbolo da linguagem LEDER. E não temos necessidade de deixar escrito aqui fase neutro. Portanto, este circuito aqui corresponde a esse circuito aqui. Este como diagrama funcional e este na linguagem LEDER. Então pessoal, tá gostando do vídeo? Se você gostou dessa videoaula, clique no botão gostei aqui embaixo, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Lembrando que a Treinar Serviços tem mais de 20 anos de experiência na área de automação industrial. Nós trabalhamos com serviços de automação industrial e treinamentos. Vem aprender com quem realmente entende de automação. Nós temos todos os equipamentos aqui e se você tem interesse em fazer a parte prática do treinamento, se inscreva em nosso site www.treinarserviços.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações de como você pode agendar sua aula para que você possa fazer as atividades práticas em nossos laboratórios.